Queridos irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do nosso Senhor, a quem já começamos a adorar nessa manhã. Hoje pela manhã quero falar sobre o que a Bíblia ensina quanto à maneira que o crente deve enfrentar os sofrimentos, provas e tribulações dessa vida. Tiago, capítulo 1, nós vamos do verso 2 até, se der tempo, final do capítulo. Se a gente chegar no verso 18 já está bom. Então vamos ouvir a leitura de Tiago, capítulo 1, do verso 2 em diante. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, a planta seca, sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico se murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, Tiago escreveu essa carta com dois objetivos. Primeiro, ele queria ajudar os cristãos, a quem a carta é endereçada, a enfrentar os sofrimentos comuns que eles estavam passando naquela época. A maioria dos cristãos do século I eram pequenos agricultores, soldados, pequenos negociantes, órfãos, viúvas, e porque eram da classe ou do segmento mais desfavorecido da sociedade, eles passavam por várias dificuldades, como, por exemplo, no capítulo 5, Tiago vai falar do fato de que eles estavam sendo oprimidos. Vários deles que trabalhavam no campo estavam sendo oprimidos pelos donos das terras, seus patrões e assim por diante. Tiago fala de doenças no capítulo 5, irmãos que estavam doentes, precisavam de ajuda. Ele vai falar a respeito de serem processados no tribunal por pessoas ricas, isso aí está no capítulo 2, e assim por diante. Para não falar da perseguição, que embora não era ainda do Império Romano, a essa altura, a carta de Tiago é uma das primeiras que foi escrita, então a perseguição era da parte dos judeus e dos gentios, daqueles que não eram judeus, que achavam que os cristãos eram um povo muito estranho. Então, eles tinham essa hostilidade, insultavam, o que podiam fazer para dificultar a vida dos cristãos, eles faziam. Então, essa era a situação geral no primeiro século, onde o cristianismo estava começando a ser considerado uma religião ilegal e cada vez mais difícil os cristãos se reunirem publicamente. A gota d'água é o imperador Nero, que vive poucos anos, que reina há poucos anos depois disso aqui, e que fez a primeira grande perseguição oficial contra os cristãos. Mas a essa altura Nero ainda não estava fazendo nada, mas o cristão sofria muitas dificuldades. O problema é que eles não estavam reagindo da maneira correta. Eles não estavam enfrentando os sofrimentos da maneira certa e não estavam honrando a Deus por isso. Segunda razão que Tiago escreve, que não vai ser o objeto da nossa mensagem hoje,
a superficialidade da fé. Eles tinham tirado uma conclusão errada a respeito da doutrina da justificação pela fé, que era que, já que a gente não é salvo por obras, as obras não têm nada a ver. Eu não preciso praticar boas obras, já que eu sou salvo pela fé sem as obras. Então, era uma conclusão errada que eles tinham tirado do ensino, provavelmente do apóstolo Paulo, que poderia já ter passado por aquela região pregando a palavra de Deus. E Tiago corrige isso no capítulo 2. Mas isso fica para um outro congresso, né, uma outra vez. Hoje a gente vai concentrar no que Tiago ensina sobre o comportamento do cristão debaixo do sofrimento. E são 5 pontos aqui. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que dar graças a Deus e louvar a Deus no meio dos nossos sofrimentos, porque a gente entende qual é o propósito de Deus. Nosso sofrimento não é sem razão. Deus tem um objetivo quando permite que o seu povo sofra, coletivamente ou individualmente, como ele diz aqui no verso 2. A atitude tem que ser essa: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria, não é pouca não, é grande, que às vezes é traduzido como regozijo em algumas Bíblias. Tenho por motivo de regozijo, não é, uma grande alegria, o fato de vocês passarem por várias provações. Aqui ele abriu o leque, não é ficar alegre por um tipo de provação, mas quando vocês passarem por várias provações, tipos distintos de provação, financeira, de saúde, de relacionamento, enfim, todas aquelas provações ou dificuldades que nós enfrentamos aqui na nossa vida. Elas são chamadas de provações porque o propósito é esse, é nos testar, é nos fazer crescer e criar caráter em nós. Deus quer ver o que está no nosso coração, humanamente falando. Por isso, Ele nos prova, Ele nos permite entrar em situações difíceis, desconfortáveis, para ver como a gente reage. E se a gente reage como os ímpios, os descrentes reagem, então Deus, próximo passo, Ele vai tratar aquilo ali na nossa vida. Se você reage com ira, se você reage com desconfiança, com incredulidade, com temores humanos, com raiva, com indignação, se for alguma reação errada, Deus vai tratar aquilo na sua vida. E o tratamento nem sempre é muito confortável. Ele vai ter que serrar aqui, vai ter que emendar ali, vai ter que costurar ali, e assim por diante. E essa é a vida cristã. Então, porque eu sei que o sofrimento ele é usado por Deus como uma prova da minha fé, eu me alegro. Tiago aqui não está ensinando a gente a ser masoquista, tipo assim, estou com câncer, né? Estou com câncer. Ele não está ensinando, não é isso. Você pode chorar, você pode dizer a Deus, está doendo, está difícil, Senhor. Mas eu sei que em tudo isso a tua mão está me guiando e querendo construir em mim um caráter cristão. Por isso eu vejo esse sofrimento como motivo de grande alegria e não de ficar indignado, revoltado, chateado, questionando a tua justiça ou perguntando por que Deus está fazendo isso comigo e não com o meu vizinho que é pior do que eu e assim por diante. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Por que eu tenho que ter grande alegria? Verso 3. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Aquilo que eu falei. A nossa fé é provada. É muito fácil ser crente quando tudo dá certo. Mas quando as dificuldades começam a aparecer, a nossa fé é provada. Vamos confiar em Deus? Vamos realmente deixar todos os problemas nas mãos dEle? Vamos crer que Ele tem uma solução para os nossos problemas? Vamos procurar resolver como qualquer pessoa resolveria? E assim por diante. A nossa fé é provada e o objetivo é produzir, veja o final do verso 3, perseverança. Perseverança é a capacidade da gente continuar crendo quando tudo dá errado. Perseverar significa continuar sendo crente, mesmo quando o seu negócio dá errado, os papéis não saem, no final do mês não tem dólar suficiente para bater a conta, você acaba de perder seu emprego,
ou, enfim, você descobriu que está com uma doença complicada, muito difícil, e você não tem seguro, e por aí vai. E a coisa, eu poderia aqui enumerar uma lista, né, muito grande de coisas assim. E aí, o que Deus quer é que nós continuemos a amá-lo e a servi-lo, mesmo assim, como Jó. Jó amava a Deus e servia a Deus quando ele tinha tudo. Deus tirou tudo, permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, e Jó continuou a servir a Deus. Claro que Jó tinha perguntas. Ele queria saber por que daquilo, ele queria entender por que aquilo estava acontecendo com ele, e assim por diante. Ele disse a Deus: está doendo, mas Jó não abandonou a Deus. Às vezes, quando o sofrimento vem na vida do cristão, a primeira coisa que ele faz é deixar de ir à igreja, segundo, de contribuir, terceiro, de orar pelo pastor. Nessa ordem aí, não necessariamente de importância. Mas continuaremos a servir a Deus se Deus nos tirasse tudo, saúde, bens, recursos. É isso que as provações objetivam, provar a nossa fé para produzir perseverança. E essa perseverança, no verso 4, ela tem que ter ação completa. Ou seja, ela tem que ser exercitada a ponto de se tornar uma perseverança perfeita. E é esse o alvo de Deus para a sua vida. Que você seja perfeito. Que você persevere perfeitamente, ame perfeitamente, tenha uma fé confiante, que não vacile. É esse o alvo de Deus para a sua vida. Se você me perguntar assim: pastor, qual seria o propósito de Deus para a minha vida? Caso ou não caso? Se eu for casar, eu caso com essa, com aquela, ou com esse ou com aquele. Vou trabalhar nessa cidade ou na outra. O que é que Deus tem para mim? Qual é a vontade dele para mim? Eu digo: eu não sei o desígnio particular da providência de Deus para a sua vida, mas eu sei o alvo geral de Deus para a sua vida, é que você seja perfeito. Que aonde quer que você vá, com quem você case, que trabalho você vai fazer, que você seja um crente maduro, perfeito, completo. É o que ele diz aqui, né? Para que vocês sejam perfeitos, olha o finalzinho do verso 4, íntegros, sem que falte nada. Quando ele está dizendo aqui que não falte nada, ele não está se referindo a isso. Para que não falte nenhuma virtude cristã, para que não falte nada do caráter cristão em você. Então, esse é o primeiro ponto. O cristão sabe por que ele sofre, sabe por que os problemas vêm na sua vida. Nada bate na sua porta que Deus não tenha permitido. E ele também prometeu que ele não deixaria você ser testado e provado mais do que você pode aguentar. No tempo certo, ele vai abrir a porta. Mas o alvo dele é testar a sua fé e produzir perseverança em você. O segundo ponto, essa é a primeira orientação de Tiago. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Aproveite para lembrar a última provação que você passou e pergunte a você mesmo se você reagiu com grande alegria. Então é um momento bom de você examinar seu coração e pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a me regozijar apesar de todas as coisas. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é que nós devemos orar por sabedoria durante as provações, que está aí do verso 5 ao verso 8, como o Tiago diz aqui, verso 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Infelizmente, não é, separaram aí o verso 4 do verso 5 com um subtítulo, né? E aí o leitor desapercebido não percebe a conexão. No final do verso 4, o Tiago disse assim: para que nada falte para vocês. E o verso 5 é a continuação: se alguém falta sabedoria, peça a Deus. Tá? Então, é uma continuação. Deus nos prova para que não falte nenhuma virtude em nós. Se por acaso está faltando sabedoria, peça a Deus, que Ele dá com generosidade. Ele não reprova, Ele não critica o crente que lhe pede sabedoria. A sabedoria aqui não é a sabedoria intelectual do tipo que você adquire nos estudos, nos livros ou numa faculdade. Mas é a sabedoria prática, de saber tomar as decisões corretas no meio da dificuldade, no meio da provação. O que é que a gente mais precisa quando o sofrimento bate à nossa porta, quando as provações chegam? É de sabedoria. Eu
tenho que tomar uma decisão que resolva o problema, mas que não desonre a Deus. No meu negócio, por exemplo, eu estou lá, está ruim, estou para fechar meu negócio. Que decisão eu tomo, que caminho eu vou em que eu possa resolver esse problema, mas que eu não desonre a Deus? Então, a vida para o cristão sempre é mais difícil, porque provação tem, todos. Todo mundo fica, crente e descrente ficam doentes. Quando tem a pandemia, crente pega Covid também, como vocês já devem ter descoberto. Né? Quando tem uma crise financeira no país, o negócio do crente também sofre, e crente fecha loja, fecha negócio, né? Acontece com todo mundo, isso pode acontecer. Só que para o crente é mais difícil, porque o descrente, ele vai, de repente, ele está com um problema no negócio dele, ele vai dar um jeitinho, vai subornar alguém, vai fazer caminhos, não é, para poder salvar o seu negócio, caminhos que são ilegais, mas o cristão não faz isso. Então a vida sempre é mais difícil para o crente. Você lembra aquela história que lhe contaram? Seja crente e a vida vai ficar melhor para você? É fake, tá? É mentira. Porque, na verdade, se você crer no Senhor Jesus e resolver ser um discípulo dele, a vida vai ser mais difícil para você, porque você não vai poder tomar decisões que um ímpio toma sem problema. Né? A filha apareceu grávida. O descrente é um transtorno, minha filha. A senhora quer ter esse menino? Quero não, pai. Então vamos ali numa clínica. Hoje em dia já não é mais possível, né? Mas sempre dá um jeito, né, de fazer o aborto lá. Mas para o crente, o pai crente, que a filha apareceu grávida, essa não é uma opção. E como é que vai fazer? É muito mais complicado. E o que é que a gente precisa? Sabedoria. Como eu tomo decisões corretas no meio do sofrimento, porque eu não quero me comportar como um ímpio. É claro que Tiago aqui tem em mente aquele episódio com o rei Salomão, em que Deus apareceu ao rei Salomão e disse: o que é que você quer que eu dê para você? Se você quiser a morte dos seus inimigos, riquezas, eu dou tudo que você quiser. Foi o que Salomão disse. Não, quero só uma coisa. Ele já era sábio, né, para poder pedir isso. Eu quero só uma coisa, que o Senhor me dê sabedoria para eu poder governar esse povo. E Deus disse: porque você pediu isso, além de sabedoria, eu vou lhe dar riquezas e prosperidade como ninguém teve jamais aqui nesse mundo. Então, o Deus de Salomão é o mesmo Deus nosso. Da mesma forma que ele deu sabedoria a Salomão, ele dá para a gente também. É isso que é encorajado aqui. Peça a Deus que a todos dá sabedoria com generosidade e sem reprovação. Do tipo assim, você chega para Deus e diz: Deus, eu preciso de sabedoria para tomar essa decisão aqui. Aí Deus diz: mas semana passada você pediu, eu dei. O que é que você fez com a sabedoria que eu dei? Deus não passa na cara os nossos fracassos. É isso que reprovar significa aqui. Você pode chegar quantas vezes você quiser à presença de Deus por meio do Senhor Jesus e pedir a Deus sabedoria e orientação, e Deus não vai passar na cara as decisões erradas que você tomou. Ele vai sempre lhe atender, ele vai lhe dar sabedoria. Esse é o tipo de oração que Deus gosta de atender, como está dizendo aqui. Ele responde conforme ele prometeu. Agora tem uma pegadinha, né? Tem uma condição aqui, por assim dizer. Peça, porém, com fé, verso 6, em nada duvidando. Quando você se aproxima de Deus para pedir a Ele sabedoria para enfrentar as provações da vida, você tem que fazer isso com fé. Ou seja, crendo que Deus lhe ouve e crendo que Deus quer abençoar você com isso e que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Porque se você é uma pessoa que duvida do amor de Deus, do cuidado de Deus, da providência de Deus, então você não vai receber nada da parte de Deus. É isso que Tiago está dizendo aqui. Peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida, e ele faz duas comparações para aquele crente que duvida. Primeiro, ele é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Eu cresci à beira-mar, lá em Recife, sei o que é isso aqui. Quando vinha um vento lá do mar, o mar ficava encapelado na beira da praia, as ondas ficavam altas, não é? Mas quando o vento vinha da terra, que a gente chamava de terral, o mar ficava assim um espelho, era uma maravilha quando o terral chegava. E as ondas iam de acordo com o vento.
Vindo da praia ou vindo da terra, as ondas se comportavam de acordo. Tiago usa essa ilustração para se referir ao crente inconstante. Quando sopra o vento da prosperidade e da bonança, ele está na igreja, está feliz, está contribuindo, está satisfeito. Mas quando vem o vento da tribulação terral, né, que acalma tudo, não vai nada vai para frente, né, não tem vento, não tem nada, a embarcação não pode nem navegar porque não tem vento, aí ele desanima, ele desiste, ele quer largar tudo, quer largar a fé em Cristo, e, enfim, e assim por diante. Tiago está dizendo, crente onda não vai receber nada de Deus, porque ele é agitado pelo vento, ele vai para um lado, para o outro, onde o vento bate ele vai, quando ele deveria ser constante na sua fé e na sua confiança em Deus. A segunda ilustração que ele usa está no verso 8, começar no 7, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. A palavra indecisa na língua grega é dipsihos, que literalmente significa uma pessoa que tem duas psiques, ou psiques, duas almas, duas mentalidades. Uma puxa para um lado e outra puxa para o outro. Ele torce para o Corinthians e torce para o Palmeiras, né? Uma torce para um lado, outra torce para o outro. Então, é um homem dividido. Ele tem duas almas. É isso que a palavra indeciso significa. Ele tem duas almas. Uma puxa para um lado, outra puxa para o outro, e ele não consegue tomar uma decisão. Ele é indeciso. Ele é indeciso. Então, essa pessoa que é indecisa, ela tem duas mentes. Tem uma hora que ela pensa como crente, tem uma hora que ela pensa como não crente. E ela é inconstante em todos os seus caminhos. Sabe o que é uma pessoa inconstante? É difícil você confiar numa pessoa inconstante, não é? Você viver com uma pessoa inconstante é muito difícil, porque você não sabe o que é que vem próximo. Ela não é previsível. E a gente é acostumado a viver fazendo planos, se programando para isso e para aquilo outro. Mas a pessoa inconstante e dividida, você não tem a menor ideia do que é que vai sair dali, não é? Então, com relação a Deus, essa pessoa fica de um lado para o outro durante o sofrimento, durante a provação, e o alvo de Deus é que você seja perseverante, constante. Você precisa de sabedoria, peça com fé, não duvide, porque quem duvida não vai receber nada de Deus. Essa pessoa é como a onda do mar, é como alguém que tem duas almas, uma puxando para o lado e outra por outro, e isso é a figura do indeciso. Terceira orientação, está aí do verso 9 até o verso 11, e quer dizer, não deixe que as alternâncias financeiras afetem a sua fé, porque o crente vai de acordo com a situação financeira dele, né? Já falei isso aqui várias vezes, quando tudo vai bem, é o melhor crente do mundo, mas quando as coisas vão ruim, então aí é que a gente vê se ele é crente mesmo. Olha o que é que Tiago diz aqui, o irmão de condição humilde aqui é financeiramente, ele não quis dizer o irmão pobre, né? Mas ele é isso, o irmão de condição humilde, com poucos recursos, está vivendo apertado, ou está passando necessidade, glorie-se na sua exaltação. É o contrário do que a gente ouve, né? A gente ouve dizer que, em alguns lugares, que ser pobre é estar amaldiçoado. Você está desobedecendo a Deus, você não tem fé, por isso que você é de condição humilde. Não é uma condição na qual você se gloria, mas Tiago está dizendo aqui, que o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. A exaltação aqui não é exaltação financeira, mas no fato de que ele é filho de Deus, de que dele são todas as riquezas do mundo, só que ele não vai pegar tudo agora, não é? Está esperando o tempo certo em que Deus irá resgatar a sua propriedade na parousia, na vinda do Senhor Jesus. Mas o irmão humilde, ele pode se gloriar na sua exaltação. No capítulo 2 dessa carta, Tiago se refere a isso, dizendo o seguinte, escutem, meus amados irmãos, estou no verso 5 do capítulo 2, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Você pode ser pobre e digno, nem sempre pobreza é sinal de preguiça, de infidelidade, desonestidade ou qualquer outra coisa.
Nem sempre. Às vezes, a pessoa está sendo provada por Deus mesmo. Se você não soubesse a história de Jó e chegasse lá e visse aquele homem lá raspando as feridas, não tendo nada, não tendo amigo, não tendo nada, você poderia dizer, esse cara aí fez alguma coisa contra Deus, né? Esse cara aí está preguiçoso, não está fazendo nada, por isso que é assim. E você não sabe o que é que está por trás da história toda, não é? O irmão humilde se glorie na sua exaltação. E o rico na sua humilhação. Você tem, meu irmão? Você tem hoje, mas amanhã pode ser que você não tenha. Quem não conhece a história do presidente Collor e do sequestro das poupanças, não é? O meu sogro, o pai da Minka, ele é missionário no Brasil, durante muitos anos, veio da Holanda. A Minka veio com 1 ano de idade e para o Brasil, lá da Holanda. E ele, com 8 filhos, né, o salário de missionário para 8 filhos sempre era na conta. Eu me lembro que quando ia jantar na casa da Minka, era pão com manteiga. Na verdade, para ser justo, o primeiro pão era pão com manteiga, geleia e queijo. O segundo você tinha que escolher se era com queijo ou com geleia. E o terceiro era na manteiga mesmo. Era assim, ele vivia contadinho. E ele foi guardando dinheiro. Durante anos, pastor Francisco Leonardo fez uma poupança, porque ele queria comprar uma casa. Ele não tinha nada. Ele queria comprar uma casa. E Collor subiu. Quando ele estava com dinheiro para casa, Collor se torna presidente e no dia seguinte ele acorda, ele não tem nada. Absolutamente nada. Até o dia de hoje, ele não tem casa. Até o dia de hoje. Mas quem precisa de casa quando tem 8 filhos, né? Na verdade, ele tem 8 casas, né? Onde ele pode escolher onde ele quer morar. E os filhos ficam brigando para dizer, papai, vem morar aqui com a gente. Não é? Mas já pensou? Hoje você tem, amanhã, por alguma fortuna aí do destino, entre aspas, por alguma ação da providência secreta de Deus, você amanhece pobre, sem nada. E aí, como é que vai ser? Diz aqui, né? O rico se glorie na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Ele usa aqui a ilustração daquelas florzinhas que crescem nos campos da Palestina durante a primavera, bonitas. Foi delas que Jesus disse, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como alguma delas. Amarelas, brancas, vermelhas, azuis, fazem um tapete colorido no chão da Palestina durante a primavera. Uma coisa linda, 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 linda. Mas quando o sol sai, depois de 2 ou 3 dias, elas viram uma relva queimada que as donas de casas, naquela época, passavam recolhendo para usar como combustível para o fogão. Então, assim é o rico. Verso 11, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece, assim também o rico murchará em seus caminhos. O que é que Tiago está dizendo aqui? Meu irmão, hoje você é pobre, amanhã você pode ser rico. E o contrário também. A vida tem altos e baixos nesse sentido, então não deixa essas alternâncias abalar a sua fé. Porque o rico tem os seus problemas e o pobre também tem. E nós precisamos confiar em Deus, pedir sabedoria e agir de acordo com a palavra de Deus, qualquer que seja a situação que a vida nos traga. Esse é o ponto aqui da terceira lição de Tiago a respeito da riqueza e da influência dela na nossa vida como cristão. Vamos agora para o 4º ponto, que vai do verso 12 até o verso 15. E esse ponto é muito importante. Tiago aqui diz que é importante você perceber que existe uma diferença entre a provação e a tentação. São muito parecidas, mas existe uma diferença entre a provação e a tentação. Ele começa primeiro falando da provação, e ele vai dizer que Deus nos prova. E Deus, quando nos prova através do sofrimento, Ele tem um propósito positivo. Deus quer o nosso bem. Ele quer nos abençoar e nos dar a coroa da vida. Veja como ele diz aqui, verso 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando chegar no verso 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, é a mesma palavra, só que ele já traduziu como tentação, porque está vendo que não é Deus que tenta, não é Deus que tenta. Deus prova, mas Ele não tenta. O propósito de Deus com a provação é produzir perseverança. Verso 12. Feliz, bem-aventurado,
é aquele que suporta com perseverança a provação. Mais uma vez encontramos essa palavrinha aqui, não é? Perseverança, que ela está praticamente em quase todas as 4 lições que nós vimos até agora. Feliz é aquela pessoa que suporta com perseverança a provação, o sofrimento, o desafio para a nossa fé, a necessidade, a carência, a alternância da vida. Feliz é a pessoa que suporta com perseverança. Por quê? Verso 12. Porque depois de ter sido aprovada, olha aí, o que é que Deus quer com a aprovação? Aprovar a gente. Aprovar a gente. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida ou a vida como coroa, a vida eterna como recompensa, que Deus prometeu aos que o amam. Quem ama a Deus, está aqui, ele revela aqui o segredo, né? Quem ama a Deus vai perseverar no meio da provação e ele vai ser aprovado. Amar a Deus significa dizer: Senhor, eu não entendo o que é que o Senhor está fazendo comigo, mas eu sei que o Senhor me ama como eu te amo. E eu sei que o Senhor é justo e que o Senhor não está fazendo nada errado. Esse é o tipo de atitude que Deus quer despertar em nós. Os que amam a Deus, eles vão perseverar no meio da provação e, portanto, eles serão aprovados por Deus e no dia do juízo eles receberão a vida eterna como coroa. Isso aqui é muito sério, porque essa é uma das maneiras da gente sondar o coração para ver se nossa fé é verdadeira. Porque quando tudo está bem, todo mundo é crente. Mas o sofrimento, ele separa a fé verdadeira da fé falsa. O sofrimento separa o crente verdadeiro do crente nominal. É na hora da dor, do câncer, da doença, da dificuldade, que de fato a nossa fé é provada. E aí o que é falso é separado daquilo que é verdadeiro. Quando eu terminei o meu doutorado aqui, doutorado em interpretação bíblica, no seminário de Westminster, na Filadélfia, voltei para o Brasil para dar aula no centro de pós-graduação da Igreja Presbiteriana. Eu era professor de Novo Testamento. E você sabe como é, o doutor fresquinho, né? Diploma, a tinta do diploma nem secou ainda, então a gente vem assim com caxias, né? Gosto de gás mesmo. E eu disse assim: Deus, eu tenho um propósito aqui nas minhas aulas, eu vou dar prova aqui para botar para fora todo mundo que é incompetente, que eu acho que para ser pastor tem que ser o melhor, não é o resto não, tem que ser o pessoal mais inteligente, mais capaz. Então eu vou dar prova aqui para arrebentar mesmo, para que se o cara não for bom, ele vai embora mesmo. Gente, quando eu anunciava na segunda-feira que ia ter aula na sexta, rapaz, esses caras passavam a semana com dor de barriga. Porque sexta-feira tinha a prova do doutor Augustus, e aí o pessoal sabia que pouca gente ia passar, ia ser reprovado na matéria. Fiz isso durante muitos anos. Até que os filhos vieram, né? Chegaram, a gente começa a ver a vida de outra perspectiva, fui ficando mais velho, né? Algumas coisas amadureci. Eu continuei, hoje não dou aula mais, mas nos meus últimos anos eu continuava dando aulas e provas tão difíceis como era no começo. O professor Samuel, aliás, o pastor Samuel está aqui para testemunha disso, mas eu tinha um outro objetivo. Eu não queria mais reprovar os maus alunos. Eu queria dar uma oportunidade aos bons alunos de mostrar que eles sabiam. Meu alvo não era derrubar ninguém mais, mas meu alvo era que o bom aluno pudesse ser aprovado e recebesse o A, que era a coroa da vida, A de aprovado, A+. Era esse o alvo que eu queria. E é isso que Deus faz conosco. Ele, quando nos prova, Ele não faz isso para derrubar você. Quando Ele permite o sofrimento, a tentação, Ele não está querendo que você caia, que você peque. Ele não está dizendo assim: você não vale nada, você é lixo. Não é isso que Ele quer. Ele quer dar a você a chance de você ser aprovado com A+. A- ainda dá para ir. Ainda dá para ir. Deus quer aprovar você, para que você receba, no final, Deus possa dizer: está aqui o diploma, você passou na escola da vida. Você passou em todas as disciplinas, você cresceu, você aprendeu, está aqui. Entre no gozo do seu Senhor. Esse é o alvo de Deus com a provação, com a dificuldade. Mas, e aqui vem o mas, né?
aquilo que da parte de Deus, aquele mesmo evento que da parte de Deus é uma provação, por causa da natureza pecaminosa do nosso coração, vira uma tentação. Hoje é domingo, né? Então vamos imaginar que amanhã, segunda-feira, você vai voltar para o seu trabalho e no lugar de seu Manuel, lá no escritório de contabilidade, que trabalhou com você durante 30 anos, tem uma estagiária agora de 22 anos usando pra que saia? Aqui não chegou não esse modelo não, da pra que saia? Porque no Brasil você tem a longa, né? Lembra do tempo da longa? Depois veio a midi, que era no joelho mais ou menos. Depois a mini, que era no meio das pernas. A micro e hoje é pra que saia, né? É o modelo mais novo que tem. Então, ao lado lá, do seu lado, está lá a estagiária com pra que saia. E a primeira oração sua é dizer, Senhor, cega teu servo. É a primeira coisa que vai fazer, né? Pedir para Deus cegar você. E a próxima oração é, por quê? Por que isso? Isso aqui vai ser difícil, vai ser muito difícil. E Deus responde, bom, eu só queria provar a sua fé, dar uma chance de você mostrar que você vai continuar fiel à sua esposa, mesmo tendo alguém desse lado. Porque ser fiel à sua esposa, com o seu Manuel trabalhando com você, é muito fácil. Agora eu quero ver você ser fiel nessa situação. Então, aquilo que de Deus é uma prova, por causa da corrupção do seu coração, torna-se uma tentação. Você fica tentado. O ponto é que se você cair, der uma segunda olhada ou qualquer outra coisa, você não coloque a culpa em Deus, dizendo, Deus, o Senhor me colocou numa situação limite, onde não tem como escapar. Não dá para continuar secreto numa situação como essa, está muito difícil. Então, se isso acontecer, não coloque a culpa em Deus, como ele diz aqui, ó. Verso 13, ninguém ao ser tentado, lembra que é a mesma palavra, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Se no meio da dificuldade, do sofrimento, no meio da provação, você tomar uma decisão errada, você pecar, fizer o que não deve fazer, não coloque a culpa em Deus. Porque Deus, ele não tenta ninguém e ele não pode ser tentado pelo mal. A culpa é sua, a culpa é sua. E, inclusive, Tiago diz aqui que cada um é tentado pela sua própria cobiça. E aqui é importante fazer uma diferença entre tentação e pecado. Você veja que ser tentado em si não é pecado. Nós somos tentados todos os dias. Jesus foi tentado e ele nunca pecou. Pecado é quando você aceita aquilo que a cobiça está mostrando diante de você, você se une à cobiça, a sua vontade, o seu arbítrio se une com a cobiça engravida e ela gera um filho, seu filho, que é chamado de pecado. E esse filho que você gerou, quando você aceitou aquilo que a cobiça trouxe para você, quando ele se desenvolve, ele mata você, porque o salário do pecado é a morte, como está dizendo aqui. Ao ser gerado, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Morte de quem? A sua morte. É como se Tiago dissesse, o pecado é seu filho, não bote a culpa em Deus. Pode fazer o teste de DNA, ele é a sua cara. O pecado é seu filho, não de Deus, e não de Deus. Notaram que está faltando uma pessoa aqui, muito importante? Quem é que está faltando aqui nessa passagem? O diabo, né? O diabo. Não é que Tiago é advogado do diabo, mas é que não precisa dizer mais nada. Ao dizer que o pecado é fruto do nosso coração, ele, com isso está dizendo que não é o diabo. Porque às vezes eu vi isso acontecer. Um grande evangelista que foi apanhado em adultério, roubando o dinheiro da igreja, no começo do uso da televisão pelos evangelistas. Eu me lembro, estava lá em Recife, quando eu vi ele se explicando, e ele dizendo assim,
The devil made me do it. Ele disse assim, irmãos, eu não tenho culpa do que aconteceu, o diabo me fez fazer esse tipo de coisa. O diabo está ausente aqui, Tiago nem chama o diabo aqui à responsabilidade. É claro que o diabo tenta, mas a culpa é sua quando você cai. E essa é uma lição muito importante, você fazer a distinção entre provação e tentação para que você reaja da maneira correta. Porque tem gente que acha que tudo é o diabo. Qual o problema? Quando você tira a sua responsabilidade, que você perde a oportunidade de ser disciplinado, corrigido, educado, instruído por Deus para você crescer. Porque você diz assim, eu não aceito isso, eu não quero isso é coisa do diabo, esse sofrimento vem de Satanás, porque de Deus não pode vir uma coisa ruim, e aí você perde a oportunidade de ser provado e aprovado e acaba colocando a culpa em Deus. A última coisa, do verso 16 até o verso 18, penúltimo, aliás, senão isso aqui está virando uma aprovação já, eu tenho que correr. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua criatura. Esse é o último ponto aqui, que eu vou ver hoje. Tem mais uns 2 aí, mas fica para outra vez. Veja como Tiago diz aqui, que a gente não tem que se enganar com relação a esse tipo de coisa, porque de Deus só vem coisa boa. Só vem coisa boa. Não se enganem. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. De Deus só vem aquilo que é bom. Por isso, não diga que você está sendo tentado por Deus, ou que esse sofrimento todo, ele vem com o objetivo de destruir você. Deus usa o sofrimento para o seu bem. Daí o ponto inicial. Vejam isso como motivo de toda alegria. Para você entender esse versículo, você tem que aqui pensar como Tiago. Ele se refere a Deus como Pai das luzes. Então, essa designação é apenas para dizer que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Ele é o criador das luzes, das grandes luzes do universo, de onde procede a nossa luz. Ele é o Pai das luzes, Ele é o criador de todas essas coisas. Quando eu estou parado durante o dia, e o sol, que é a maior de todas as luzes, se movimenta, e eu estou falando como linguagem do observador, eu sei que é a Terra que gira em torno do Sol, embora tenha controvérsia, né? Porque no universo onde não existe um ponto fixo, quem gira ao redor de quem, não é? Quem gira ao redor de quem? Então, é uma questão controversa, mas tudo bem. A linguagem do observador é essa. Eu estou aqui na Terra, olho para o Sol se move. Quando ele se move, o que é que move também? A minha sombra. Não é isso? A minha sombra muda. O que Tiago está dizendo é que o Deus que criou o sol, ele não muda como a sombra que o sol produz. Ele não muda. Então, a sombra está mudando o tempo todo, mas Deus não muda. E o propósito de Deus é nos fazer o bem. E não existe isso de um dia em que ele amanheça de mau humor e diz, hoje eu vou aperrear Davi, vou tirar o dia para atanazar Davi. Não tem isso. Deus acorda todo dia, por assim dizer, dizendo, hoje eu vou abençoar Davi, vou cuidar de Davi, vou fazer o bem a Davi e assim por diante. Então não há mudança em Deus. Vamos ler a frase agora com isso explicado, aí você vai ver, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sol varia no céu, ou sombra de mudança, ou sombra que muda. Ele é diferente da criação que ele fez. Ele não muda. Ele tem um propósito. Que propósito é esse? Verso 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O propósito de Deus é que nós sejamos a coroa da sua criação. Sejamos a glória da nova humanidade. Foi por isso que ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós nascemos de novo pela pregação do Evangelho, do Cristo que morreu, ressuscitou e por meio de quem nós somos uma nova criatura. Então, o alvo de Deus desde a eternidade, quando ele nos escolheu, foi nos fazer o bem. Ele não é como o sol que varia e a sombra que muda, mas ele permanece eterno e imutável no seu propósito. É por isso que nós não somos destruídos. Amém? Entenderam, né, irmãos? Está claro, né, o que Tiago está ensinando? Primeiro, fique feliz quando você está sofrendo, porque você sabe o que é que Deus está fazendo.
Segundo, peça sabedoria para tomar as decisões corretas. Terceiro, não deixe as alternâncias financeiras prejudicarem a sua fé, porque um dia você tem, outro dia você não tem, e o inverso também é verdade. Quarto, existe uma diferença entre provação e tentação. Deus não tenta você. Se você cair, a culpa é sua. Deus lhe prova porque Ele quer aprovar você e abençoar você. E por último, Deus é imutável no seu propósito. Ele já deu prova disso quando você nasceu de novo, quando você conheceu o Evangelho. Ele quer fazer o bem e todo esse sofrimento tem esse mesmo objetivo. Deus não planeja fazer o mal a você. Se você é dele, Ele quer abençoar você e amar você. Eu termino aqui fazendo algumas aplicações. Primeiro, para aqueles irmãos que estão passando por momento de grande dificuldade agora. Eu não conheço a vida de vocês. Quero garantir que o pastor Samuel, quando eu estou lá na casa dele, porque eu estou hospedado lá, ele não fica me contando a vida de vocês. Eu não sei de nada da vida de vocês. Ele só diz que vocês são maravilhosos. Isso ele diz o tempo todo. Mas eu sei que tem gente passando por sofrimento. Eu sei por amostragem, né? Porque sempre tem gente passando por... É fácil, se eu quisesse ser profeta, eu poderia dizer, Deus está me revelando que tem alguém aqui passando por um problema, não é? Então, profeta, fácil, né, de dizer. Então, para você que está passando por dificuldade, veja, eu queria que você lembrasse desse texto e você perguntasse, examinasse sua vida diante de Deus e dizendo assim, Deus, como é que eu me comportei, como é que eu estou me comportando à luz desse problema que eu estou enfrentando, desse dilema, desse desafio? Onde é que eu estou errando aqui? O que está faltando? E eu garanto a você que se você perceber algum ponto em que você tem errado, arrepender-se disso e buscar a Deus, esse Deus misericordioso e bom, Ele vai perdoar você e Ele vai abrir uma porta para você. Ele vai abençoar e guiar a sua vida à medida que você aprende. Segunda palavra para aqueles irmãos a quem Deus tem dado uma folga, né? Você está vivendo um período bom, está tudo indo bem, casamento é uma maravilha, os filhos maravilhosos, situação financeira está indo bem, papelada está em ordem, está tudo certo. Aproveite, meu irmão, aproveite, louve a Deus por isso, mas esteja preparado, porque tudo isso, de repente, pode cair como um castelo de areias, porque nossa promessa, aliás, a nossa esperança está nas promessas de Deus, e nós devemos apenas e somente confiar neles. Amém?